Neste domingo, na escola dominical, nós tivemos um pequeno debate quando estávamos falando sobre Abraão, quando Abraão vai sacrificar Isaque, e ele demonstra a fé dele ao falar que Deus ressuscitaria Isaque e que ele voltaria com Isaque, né? Mesmo indo sacrificá-lo, que ele voltaria com o Isaque. Quando conversávamos sobre isso, eu fiz uma intervenção que eu não gostei e eu queria esclarecer agora. Em dado momento, eu falei que me surpreendia os irmãos não entenderem algo básico. Alguma coisa assim que eu falei, não me lembro bem. Ficou parecendo que eu fiz uma crítica ao conhecimento bíblico dos irmãos, tá? Mas não era disso que eu estava falando, tá? A grande questão ali é a nossa postura em relação à Bíblia, em relação à palavra de Deus, tá? Claramente, todos os irmãos ali conhecem bem o texto. Então, a questão que me chamou a atenção e que na hora eu não sei expressar, eu não soube expressar, até porque eu estava um pouco já ansioso em relação ao nosso tempo, ao nosso horário, é em relação à nossa postura em relação à palavra de Deus. Eu quero falar sobre isso rapidamente. O ponto principal é que quando a Bíblia afirma algo claramente, de forma inequívoca, não cabe olhar para esse texto e fazer algum tipo de questionamento, ou dizer, eu acho que isso não aconteceu, ou eu acho que não foi assim, ou eu tenho para mim que não foi assim que aconteceu, tá? Então, quando a Bíblia afirma que Abraão teve fé, que Abraão afirmou isso, e todo o texto está exaltando a fé de Abraão, tanto em Gênesis quanto em Hebreus, não faz sentido eu olhar para esse texto e questionar a fé de Abraão ou achar que, não foi exatamente fé que fez ele agir dessa ou daquela maneira. Há afirmações na palavra de Deus que são absurdas, surpreendentes, imagináveis. Mas isso não nos dá o direito de questioná-las ou dizer, eu acho que não foi assim. Por outro lado, há coisas que a Bíblia não afirma, não explica. Há pontos que a Bíblia não fecha, sabe? Então, por exemplo, a mulher de Caim, de onde que ela veio? Sabe? Os filhos de Deus e filhos de homens de Gênesis 6. O espinho na carne de Paulo. O homem da iniquidade de 1 Tessalonicenses. Qual é a identidade dele? Não se sabe claramente. Então, nessas questões, a gente pode dizer, eu tenho para mim que é isso. Eu acho que é aquilo. Eu acho que é aquilo outro. Por quê? Porque a Bíblia não faz uma afirmação clara nessas situações. Há uma outra situação também, que é quando a Bíblia faz uma afirmação contraditória. Quando a Bíblia faz duas afirmações acerca da mesma situação. Tá? A gente tem pelo menos dois casos. Um deles é no envio dos 12 espias, sabe? Quando os 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Em Números 13, é Deus que ordena a Moisés que mande os 12 homens espiarem a terra de Canaã. Em Deuteronômio capítulo 1, Moisés fala que é a iniciativa parte do povo. É o povo que chega até Moisés dizendo, Moisés, vamos enviar 12 espias para olhar a terra de Canaã. Quando você vai falar sobre isso, o que você faz? Você ignora um relato e afirma outro? Eu já vi um pastor, inclusive, pregando sobre isso, né? Falando que não foi Deus que enviou os espias, que ordenou que Moisés enviasse os espias, né? Que esse relato de Moisés, lá em Números 13, Moisés ali erra, Moisés meio que tenta livrar a barra dele e fala que foi Deus que fez. E aí Moisés corrige isso lá no texto de Deuteronômio. Isso é heresia. Isso é pecado, tá? Eu não posso fazer isso. Se a Bíblia afirma que tanto Deus enviou os espias quanto partiu a iniciativa do povo, as duas coisas aconteceram. Como? Não sei. Como que as duas coisas se combinam? Não sei, não tenho ideia. Mas a Bíblia afirma as duas coisas, tá? Uma outra situação é quando Davi faz o recenseamento do exército de Israel e Deus condena ele, Deus castiga ele por isso. Em 2 Samuel 24, é Deus que manda Davi fazer o recenseamento. Tá? Em 2 Crônicas 21, é o diabo, é Satanás que instiga Davi a fazer o recenseamento. E aí? Você pode dizer, não, foi Deus, não tem nada a ver com o diabo. Né? Não foi Deus, foi o diabo. Não, a Bíblia afirma as duas coisas. Como as duas coisas se combinam, não sei. Tá? Mas tanto Deus ordena que Davi faça o recenseamento, quanto o diabo age no coração de Davi para que Davi faça o recenseamento. Tá? Muito provavelmente o que acontece aí é que cada relato dá uma ênfase diferente. Tá? Deus quer que Davi faça o recenseamento porque Deus está irado com o povo e quer castigar o povo. Tá? Deus então usa o diabo para o diabo instigar o coração de Davi. Algo semelhante que acontece com Jó. Quem fere Jó? Quem que toca no corpo de Jó e deixa ele todo doente? Você pode dizer, é o diabo. Tá, mas o diabo só faz isso porque Deus ordena que o diabo faça isso. Então, em última análise, é Deus, é o próprio Deus que fere Jó. O diabo aí é usado, como Lutero fala, como o cachorro de Deus, né? Como o instrumento que Deus usa para fazer a sua vontade. Tá? Então, aqui a gente tem dois exemplos de afirmações contraditórias
e às vezes na nossa cabeça inconciliáveis que a palavra de Deus faz acerca de uma mesma situação. E eu não tenho saída a não ser afirmar o que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala que tanto o diabo quanto o próprio Deus estão envolvidos na decisão de Davi fazer o recenseamento. Tá? Então, quando a Bíblia afirma algo, mesmo que de forma incompreensível, eu afirmo isso, tá? Eu só posso colocar, eu tenho para mim que é isso que aconteceu, quando a Bíblia não faz uma afirmação clara acerca daquilo, tá? Como a identidade do homem da iniquidade que Paulo fala em 1 Tessalonicenses. Então isso tem a ver com a nossa postura em relação à palavra de Deus, certo? Espero que tenha ficado claro e até mais.